Moraes, falei dele agora porque ele foi quem deu trouxe o despacho, né, ali quando falava o Valdemar Costa Neto. A Thaís está comigo, gente, para a gente comentar esse assunto também. Foi o Alexandre de Moraes que deu esse despacho pedindo mais informações em 24 horas ao PL, Thaís. E o que mais traz essa decisão e o que pode acontecer, né, caso o PL não cumpra esse prazo, Thaís? O que diz, então, o ministro Alexandre de Moraes em detalhes, para a gente relembrar o nosso público? Tainá, uma decisão bastante curta, uma decisão relâmpago, uma decisão que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, um despacho muito curto, simples e direto, dizendo o seguinte: o PL tem 24 horas para também questionar o resultado do primeiro turno. Caso contrário, a ação será invalidada, a ação não vai seguir adiante no Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, o que diz Alexandre de Moraes, o que não está dito, né? O que não está escrito ali? Alexandre de Moraes diz na prática que o PL, o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto, também tem que questionar o resultado das urnas que lhe garantiram, por exemplo, a maior bancada de deputados eleitos para a próxima legislatura na Câmara dos Deputados. E mais do que isso, resultado também de primeiro turno que garantiu ao PL eleições em estados. Cito um deles, do meu colega Leandro Rezende, a eleição de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Foi uma eleição em primeiro turno. Então, é isso que diz essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Tainá. Isso, Thaís, obrigada. O Leandro está aqui com a gente também, para a gente conversar justamente sobre esses pontos, Leandro, porque é isso, né? Foi o pulo do gato nessa decisão do Alexandre de Moraes. A gente conversava anteriormente sobre essa tentativa de jogar para as duas torcidas, né? Fazer uma manobra para conversar com as duas torcidas do Valdemar Costa Neto, agradar uma parte ali do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, como ele trouxe na fala depois, né, não dizer muito bem assim que estava questionando a lisura das eleições, que não é isso, né, para não ficar parecendo, não dar um ar antidemocrática, né, para essa manifestação, mas que gera as dúvidas, tanto é que a gente está falando sobre isso até agora, não é, Leandro? Querendo entender com maiores detalhes se o Valdemar Costa Neto apoia ou não essa decisão do próprio partido do PL de questionar os votos computados por essas urnas eletrônicas, que podem também, Leandro, recair sobre eleições de governadores. A Thaís falava do Cláudio Castro no primeiro turno e no segundo turno aqui o Tarcísio de Freitas, um dos maiores aliados do presidente Bolsonaro nessas eleições. Olha, Tainá, a gente não pode perder de perspectiva. Eu estava olhando aqui, porque a coisa para baixo, né, para ver a data exatamente, há quase um mês, mais ou menos, que o PL, né, ainda a campanha do presidente Jair Bolsonaro, se criou um fato político para dizer que rádios do Nordeste não estariam vinculando inserções partidárias, propagandas de Jair Bolsonaro, que desequilibraria a eleição em favor do então candidato Lula. A gente demonstrou aqui no próprio 360, né, como que a premissa sobre a qual o PL se baseou para poder dizer isso, como essa premissa ela estava equivocada. A gente entrou em contato com todas as rádios citadas pelo partido do presidente e trouxemos as versões deles, dizendo que, na verdade, era o partido do presidente quem estava esquecendo, em grande medida, de enviar a propaganda eleitoral obrigatória para essas rádios da região Nordeste. Se prometeu ali um conjunto de milhares de inserções, mas, no fim das contas, o que foi apresentado à Justiça Eleitoral não chegava nem perto disso. Tanto que os patrocinadores da ideia, os que foram a público para poder dizer que havia alguma suspeita nessa questão das rádios do Nordeste, como o Fábio Van Garten, eles foram a público, o Fábio Van Garten, o Fábio Faria, né, o Fábio Faria, sobretudo, foi a público para dizer que não era bem assim, deu entrevista, inclusive, dizendo que se arrependia de ter entrado e patrocinado essa medida.
O que a gente está vendo acontecer agora, um mês depois, é algo bastante parecido, né? Porque o Valdemar Costa Neto, todo mundo ali sabe que as urnas eletrônicas questionadas no segundo turno, elas também foram usadas no primeiro turno. E não há até aqui, e o PL tem 24 horas para explicar isso, e a gente, claro, vai cobrir e acompanhar essa resposta, não há nenhum elemento que consiga dizer para a população, dizer para o TSE, de que as urnas usadas no primeiro turno, de alguma maneira, foram fraudadas para mudar o resultado do segundo turno. Então, se trata, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa muito claro, em pouquíssimas linhas, como é uma argumentação muito complicada de se sustentar por parte do Partido Liberal, a ver nessas 24 horas qual a resposta que o PL dará. Nesse sentido, já dá para a gente perceber, troquei algumas mensagens aqui e acompanhei algumas manifestações de público, de integrantes do PL, de como está difícil até para eles defenderem um pouco dessa ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? O líder do governo no Senado, por exemplo, o senador Carlos Portinho, ele escreveu um tweet, eu mandei mensagem aqui para ele também, mas ele escreveu um tweet falando, não endossando tudo o que está ali, né, o que foi dito nessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro ao TSE. Ele fala em transparência do processo eleitoral, da necessidade de preservação do voto do eleitor como algo fundamental para a democracia e que isso importa também às próximas eleições de 2024 de 2026. E aí termina a manifestação dele dizendo o seguinte: o direito de petição, assim como a liberdade de expressão, são constitucionais. De fato, o são, mas o que se faz com ele, né? O que se faz com esses direitos? O PL colocou essa manifestação no ar. Agora já tem uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral e a ver o que o PL vai responder por cima, porque o que se apresentou na coletiva e no documento não dá para imaginar que isso vai prosperar e vai durar muito tempo, assim como a história das rádios demorou 2, 3 dias para que se desistisse dela. Tainá. A resposta que veio no ato, né? A Carol trouxe para a gente aqui, a Thaís já tinha apresentado o documento do Moraes, que veio durante a fala do Valdemar. Enquanto ele falava, o Moraes foi lá, despachou e já pediu mais informações.